CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao estudo da manhã de hoje, iniciando a semana, estudando o problema do ser e do destino, a primeira parte, e vamos estudar hoje o item 11, a vida do além. Mas para iniciarmos, vamos primeiro ler o Evangelho, fazer a nossa prece, para que nós possamos entrar em sintonia com os verdadeiros responsáveis por esse estudo na casa do CEAP, nessa casa de amor. É o capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas antes, vamos lembrar que hoje é o aniversário do nosso codificador, Allan Kardec, que trouxe essa grande obra, o Evangelho. Instruções dos Espíritos é o item 5, a vida do Espírito de verdade, a vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados, filhos de Israel, venham trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, juntei feixes, o bem espalhado na humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto, que conduz ao reino do meu Pai, e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vós bradar: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos, que percebeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para aclarar vosso caminho e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas imensas fraquezas, para deixar de estender a mão segura aos infelizes
extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele criaram raízes são de origem unicamente humana. E eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam: irmãos, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Pedimos a Jesus, pedimos a Deus e agradecemos a este dia de trabalho na Casa de Amor. Pedimos a espiritualidade, São Leon Denis, pedimos entendimento dessa obra, o problema do ser. Pedimos ajuda ao Sou Altivo e às irmãs queridas. Pedimos ajuda a Dona Lourdinha. Pedimos ajuda ao codificador. E pedimos a Jesus, por ele, a sua amada esposa também. Pedimos a Jesus que nos dê entendimento dessa amada doutrina. Pedimos por todos, os encarnados e os desencarnados, os ouvintes que nos ouçam. Pedimos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos os nossos estudos. Que assim seja. Então, que bom começarmos a semana estudando as coisas do Espírito, o verdadeiro conhecimento, conhecimento que nos liberta, que nos ajuda a evoluir. Então, começando então o item 11, aonde Leon Denis vai falar a vida no além. Como dissemos, o ser humano pertence, desde esta vida, a dois mundos. Por seu corpo físico, está ligado ao mundo visível, e por seu corpo fluídico, ao invisível. O sono é a separação temporária destes dois envoltórios. A morte é sua separação definitiva. Então, Leon Denis está falando aqui que mesmo no corpo físico, nós estamos, ora em comunicação mais direta com o mundo espiritual e ora, em comunicação com o mundo visível, o mundo material. Estar num corpo físico não nos isenta, Adilane, de estarmos em comunicação constante com o mundo espiritual. Não, é verdade. A gente está aqui porque tudo é o mundo espiritual. O corpo físico limita a nossa percepção disso, mas tudo é o mundo espiritual. Podemos desencarnar no instante seguinte e já estamos no mundo espiritual sem o corpo. Eu digo, o corpo é só o sapato. Tira o sapato, você continua o mesmo. Você continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas emoções, com o mesmo conhecimento. A roupa, o sapato, eles não diferem do que somos.
Pelo contrário, né? Abafa o nosso entendimento, a nossa percepção, mas continuamos a ser nós mesmos, né? Sim. Tá? Então, quer falar alguma coisa? Não. Nos dois casos, a alma se destaca do corpo físico e, com ela, a vida se concentra no corpo fluídico. Então, vamos seguir mais, né? A vida de além-túmulo é, portanto, apenas a persistência e a liberação da parte invisível do nosso ser. A antiguidade conheceu esse mistério. Aí ele está falando aqui no livro que tem Ver Depois da Morte, na primeira parte. Então ele está orientando a gente lá no livro Depois da Morte, que ele vai falar melhor sobre isso para a gente. Então ele diz lá, a antiguidade conheceu esse mistério, mas durante muito tempo os homens não possuíam sobre as condições da vida futura mais que noções de caráter vago e hipotético. É lógico que o entendimento que a gente tem hoje, graças à doutrina espírita, é muito mais claro, é muito mais racional, mais coerente da gente entender, né, a vida do espírito imortal, né? A imortalidade, o mundo espiritual. A gente tem hoje uma noção, graças a codificação, graças a Kardec, aos espíritos superiores e como nós vimos ao Espírito de Verdade, que conduziu, né, toda essa revelação. Hoje nós temos muito mais facilidade de entender isso. Não podemos mais dizer, né, que não sabemos, que ninguém trouxe, porque a doutrina espírita trouxe para todos nós todo esse conhecimento da nossa natureza, de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, do que a gente... Né, Débora, que a doutrina espírita ela é esclarecedora, consoladora e libertadora. E isso a nossa companheira aqui está dizendo, que é por isso que a gente, né, nomeia a doutrina espírita como consoladora, libertadora e esclarecedora, porque ela vai primeiro nos libertar dizendo a morte não existe, nos libertar da ignorância, de ignorarmos quem somos. Quem somos? Quem é você? É só esse corpo? Então, a gente vai com isso percebendo a grandeza e a importância da doutrina espírita. Imagine as pessoas que não tiveram esse conhecimento ainda no planeta Terra. Vamos pensar como que fica difícil de entender o sentido da vida, entender quem somos, a nossa natureza. Deve ser bem complicado, né? Imagina, eu fico me imaginando. A alta incidência de suicídios na atualidade. Isso. Ela está falando aqui. O ser humano sem perspectiva. Isso. Ela está dizendo. Não sabendo, né, de onde veio, para onde vai. Isso. Aí, tá aí, ó, resultado do materialismo, né? Alta incidência de suicídio. Ela está falando aqui porque a doutrina espírita, com isso, né, com esse conhecimento, com esse entendimento, nos ajuda a, primeiro, preservar a vida, preservação da vida, porque se a morte não existe, se eu tirar, né, descartar o corpo físico, continua existindo, continuo de posse do meu, como a gente fala, do meu conhecimento como espírito, de que não morro, de que continuo pensando, de que sou um ser pensante, eu responsável pelas minhas escolhas, com isso eu tenho, né, essa é o antídoto contra o suicídio. Então vamos lá. Quer ler um pouquinho? Lê um pouquinho. Não. Né? Quero. Vai. Vai um pouquinho, que é bom você. Tá. As religiões, né? As religiões e as filosofias. Isso. As religiões e as filosofias nos transmitem sobre estes problemas dados muito incertos,
absolutamente desprovidos de controle, de sanção, e em quase todos os pontos em completo desacordo com as ideias modernas de comunidade, continuidade e de evolução. Então a doutrina espírita, além de tudo, ela tem uma coerência, ela tem, né, como a gente fala, uma linha, um raciocínio lógico, coerente, que contempla e responde, é isso que ele está falando aqui, né, que dá sanção, que confirma a evolução, a imortalidade. Vamos pensar só numa coisa tão simples da gente entender aqui. A doutrina espírita fala da pluralidade dos mundos habitáveis. Vamos pensar, antes disso se olhava para o universo, a maioria de nós, lógico que tinha sempre uma minoria, como falou aqui, que já traz esse conhecimento, mas era um conhecimento que estavam em pontos distantes do planeta, né? Em espíritos, em almas que estavam reencarnadas, mas não tinha, como ele falou no começo ali, ela até leu no Evangelho, organizado, juntando esse conhecimento, não foi isso que você leu, né, Dilane? Junta esse conhecimento que estava esparso, disperso, e traz toda essa informação. Vamos pensar, olhávamos para o universo, milhões de planetas, e a gente, será que tem vida lá? Por que será que tem esse universo infinito e eu estou aqui nesse planeta Terra, sofrendo com dificuldades, caminhando pelo chão, né? Ainda a gente dá rastreia, né? Se arrasta pelo chão. Será que eu estou sozinho nesse universo? Será que eu, né, tem outros planetas? E a doutrina veio trazer essa informação tão coerente. Se existe uma infinidade de planetas, será que só tem vida no único planeta pequenininho como um grão de areia nesse universo? Então a doutrina espírita vai puxando a gente para o raciocínio coerente, que faz sentido. Se existe, eu falo sempre assim, se você mora num castelo com 10.000 quartos, será que só tem um morador nessa casa? Será que só tem o planeta Terra só com vida? Então a doutrina veio costurando, organizando o nosso pensamento, direcionando o nosso raciocínio para um sentido real e racional. Porque a doutrina tem a parte racional. A ciência, a filosofia e a religião. Isso. Esses três pilares. Verdade. Que dão sustentação ao pensamento real. Isso. Né? Quer ler, Paulinha? Lê. Por sua vez. Então, agora nós vamos continuar, né? A gente está falando, Paulinha, além, a vida no além. Pode. Bem devagar. Por sua vez, a ciência até aqui só estudou e conheceu no homem terrestre a superfície, a parte física. Olha só. Ora, esta é para o ser inteiro quase o que a casca é para a árvore. Quanto ao homem fluídico, etéreo, do qual nosso cérebro físico não pode ter consciência, ela até hoje o ignora completamente. Daí sua impotência para resolver o problema da sobrevivência, já que apenas o ser fluídico sobrevive. A ciência nada compreendeu das manifestações psíquicas que se produzem no sono, no desligamento, na exteriorização, no êxtase, de nenhum dos voos da alma em direção à vida superior. E é unicamente pela observação desses fatos que conseguiremos adquirir, desde esta vida, um conhecimento positivo da natureza do eu e de suas condições de existência no além. Então vamos lá. Olha o que ele está falando interessante, que essa semana eu estava lendo lá um livro lá, um texto lá, e aí veio assim. É exatamente o que a doutrina espírita fez.
Kardec partiu de quê? Observação, não foi? E aí, observar o mundo físico é mais fácil, né? Pega lá o microscópio, muitas das vezes a gente consegue ver a olho nu, não precisa nem de aparelhos, mas vamos pensar assim, a gente está cada vez mais, né, se munindo de ferramentas para que a gente possa observar, vamos dizer assim, se a gente pode dizer, o mundo material, porque a gente sabe que hoje tudo é energia, mas vamos ainda para nossa didática ficar melhor, estamos falando de mundo material e mundo espiritual, ou mundo invisível, porque a gente sabe que hoje tudo é matéria, tudo é energia, matéria é energia condensada, mas didaticamente a gente compreende isso. Então, ele está falando aqui que a doutrina espírita veio fazer o quê? Estudar aquilo que é invisível ou não pode ser capturado com os olhos, vamos dizer assim, nem com o microscópio. Nós não temos ferramentas para estudar ainda a alma, vamos pensar. E aí eu estava lendo um livro que é Como Estudar a Mente, analisando a própria mente. Então, o que Kardec fez foi isso. Eu não tenho como ver, mas isso não invalida de eu estudar. Então, o que Kardec fez? Eu preciso estudar o mundo espiritual. E aí, o que ele percebeu? Eu ainda não tenho aparato nem físico para ver o mundo espiritual na sua magnitude, nem instrumentos, mas eu posso, através da conversa, né, da observação, e a própria mediunidade veio trazer isso para a gente. Como que eu falo, né, muitas das vezes do trabalho mediúnico? Da experiência que eu tenho. É sempre assim. A experiência é que faz eu poder estudar aquilo. E aí eu lembrei da mesma coisa dos psicólogos, né? Como que vai estudar a mente? Através da experiência introspectiva. Olha só que interessante. Através da experiência introspectiva, eu vou estudar aquilo que eu não consigo apalpar, às vezes mensurar. Mas foi a mesma coisa que ele falou aqui. Então, por isso da importância de Kardec conhecer o mundo espiritual através de alguém que está no mundo espiritual, que eram os espíritos. Era muito mais... Como que ele ia perguntar para mim sobre o mundo espiritual se eu, com o corpo físico, tenho as minhas limitações para perceber esse mundo espiritual com maior amplitude? Por isso é que Kardec falou, epa, aí tem uma ciência, aí tem um mundo que se revela através dessas comunicações. Então, por isso que ele deu tanta importância, né, de alguém que está do outro lado do muro poder falar do jardim que está lá. Como que é? Nós estamos de um lado e do outro lado do mundo é uma outra realidade. Como que eu vou tentar falar daquilo que me escapa? Alguém que está do outro lado vai poder dizer para mim. Então, Kardec, olha a coerência de Kardec, né? A linha de raciocínio sempre coerente e o senso de investigação, de seriedade, porque Kardec já tinha estudado magnetismo, tinha estudado astronomia. Kardec permeava vários assuntos. Então, ele já estava mais desprovido de preconceito, porque já sabia da importância de vários conteúdos, de vários assuntos. Então, para ele, foi mais fácil nesse sentido, né? Já tinha um preparo prévio para ele poder, né? Imagine naquela época, poder falar disso sem preconceito, né? Então, naquela época, né, Débora, como grande pedagogo, isso. um grande gramático da língua francesa, né? Ele falava, me parece que 4 ou 5 idiomas. Sabia fazer as perguntas, né, ajustadas. Tinha essa base já. Verdade. Essa base
o microfone. Isso. Fala no microfone. Isso. Tem que falar. Isso como ferramenta para É verdade. estudar, Isso. Já vinha se preparando há muito tempo, né? Então vamos lá. Então, Quando você falar, fala no microfone para todos o ouvirem. microfone está ali, Sara. Vamos lá. Agora vamos. Só a experimentação podia resolver Aí, o ó. problema. Tratava-se de estudar no homem atual o que pudesse esclarecer-nos acerca do homem por vir. Não há outro recurso para o pensamento humano que a insuficiência das religiões e das filosofias empurrou para o materialismo. Este é o preço da salvaguarda social, pois o materialismo nos conduziria fatalmente à anarquia. Então ele percebeu que olhar só de forma materialista a vida não ia garantir, né, desvendar todos esses mistérios da vida imortal. Então ele foi sondar muito mais além daquilo que os olhos podem ver. Foi só depois da aparição do espiritualismo experimental que o problema da sobrevivência entrou no domínio da observação científica e rigorosa. O mundo invisível pôde ser estudado com a ajuda de procedimentos e de métodos conforme aos que a ciência contemporânea adotara para os campos de pesquisas. Esses métodos nós os expusemos a Lourdes. A Lourdes é lá em outro lugar. A Lourdes em outro lugar. Significa lá em outro lugar. E já podemos constatar o seguinte: em vez de cavar um fosso, de estabelecer uma solução de continuidade entre os dois modos de vida, terrestre e celeste, visível e invisível, como faziam as diferentes doutrinas religiosas, estes estudos nos mostraram na vida do além o prolongamento natural, a continuidade daquilo que observamos em nós. Continua, que acho que a gente já falou, né, sobre isso. A persistência da vida consciente com todos os atributos que comporta. Memória, inteligência, faculdades afetivas, foi estabelecida pelas numerosas provas de identidade pessoal, recolhidas no curso de experiências e de pesquisas dirigidas por sociedades de estudos psíquicos em todos os países. Então ele está falando aí, só que ele fez o quê? O que nós falamos aqui, né? Através das perguntas, da relação com esses espíritos que não estavam no corpo, ele pôde, aquilo que eu falei, perguntar a quem estava do outro lado do muro a sua realidade, o seu estado, a sua natureza. E foi o que ele fez, não perguntando e tentando sondar com aquele que estava no corpo aquilo que falava da vida espiritual. Então ele começou o quê, né? Entrevistando, vamos dizer assim, os chamados defuntos. E aí que ele foi percebendo, como ele falou, né, Paulinha? Cadê? Você está aqui? Aqui na 61. Isso, dirigida. O curso das experiências, os defuntos manifestavam-se aos milhares. Aí vai, continua aí. Os espíritos dos defuntos manifestaram-se aos milhares, não só com todos os traços de caráter e o conjunto das recordações que constituíam sua personalidade moral, mas também com os traços físicos e os detalhes de sua forma terrestre, conservados pelo perispírito ou corpo etéreo. Este não é, nós o sabemos, senão a forma do corpo material. É por isso que os traços e as formas humanas aparecem nos fenômenos de materialização. Então, isso primeiro provando a veracidade, a identidade de cada espírito que aparecia de uma forma, que descrevia sua última existência. Então, aí com isso ele foi podendo o quê? Comprovar que aquele que acabou de deixar o corpo físico continuava ainda com a sua integridade física, moral, espiritual,
física no sentido da aparência, né? Mas é espiritual, desculpe, da integridade espiritual, intelectual, isso. E muitas das vezes, né, ainda mantinham a forma, né? Plasmavam a forma, porque tem o corpo espiritual, de como eram na última existência. Ou até como gostariam de aparecer para determinado grupo, numa forma de se identificar. Porque continua o corpo espiritual, como a gente sabe hoje, que a gente continua no perispírito, que é o corpo da gente espiritual. Além disso, o conhecimento das variadas condições da vida no além foi trazido pelos próprios espíritos, através dos meios de comunicação de que dispunham. Suas indicações, recolhidas e relatadas em volumes inteiros de autos, servem de bases precisas à concepção que atualmente podemos fazer das leis da vida futura. Entretanto, na falta de manifestação dos defuntos, as experiências sobre o desdobramento dos vivos já nos forneceriam preciosas informações sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. Então ele está dizendo aí que, entretanto, na falta da manifestação dos defuntos, as experiências sobre o desdobramento dos vivos já nos forneceriam preciosas informações sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. Então, ele foi também, com isso, estudar o quê? Os estados de emancipação da alma, aonde, né, eles também percebiam o quê? Conseguiram perceber o quê? Que eu não era só aquela personalidade que estava naquela vida desenvolvendo, porque nos estados, né, de emancipação, muitas das vezes nos é dilatado a nossa, vamos dizer, a nossa integridade espiritual. E aí se revelavam também que estávamos ali num corpo físico, mas que éramos espíritos com trajetória, com bagagens. Ali aparecia, né, muitas das vezes, aquela pessoa que às vezes, vamos pensar, a pessoa que era naquela vida humilde, ou às vezes não tinha nem estudo, aparecia ali alguém, uma alma às vezes exuberante de informação, de moralidade, de intelectualidade, que naquela vida estava sendo abafado. Então, nesses estados, é o que ele falou, ele conseguiu perceber várias relações com o mundo, com as leis da vida, com as leis que regiam o mundo moral, a evolução. Então, quantas coisas Kardec foi percebendo que poderia ser analisado e estudado para que a gente pudesse compreender na íntegra, não só o desencarnado, mas também nós no corpo físico. Eram leis que regiam, né, todos nós, tanto encarnado quanto desencarnado. Tem as leis, né, que regem mais os espíritos e as leis da matéria, mas ele também juntou isso tudo quando ele começou a estudar principalmente esses estados de emancipação. Ele começou a perceber, epa, não é só para quem está sem corpo, não. Também quem tem corpo está dentro de determinadas leis também. E aí ele começou com isso, né? Ele começou a ter essas experiências. Como ele fala aqui, entretanto, na falta da manifestação dos defuntos, as experiências sobre o desdobramento dos vivos já nos forneceriam preciosas informações sobre o modo de existência da alma no domínio do invisível. Nós, com corpo e sem corpo. Hein, Débora? Com relação, né, ao grau de escolaridade, né, do médium, né? Então, eu me lembrei do professor Eurípides Bassanufo. Como foi a conversão dele para o espiritismo? Porque o tio era espírita e ele católico fervoroso. Mas um dia o tio o convida para assistir uma reunião. Ele foi por curiosidade. E chegando lá, do local onde ele estava sentado, ele pensou assim,
Eu só vou crer nessa doutrina se o Espírito João Evangelista vier aqui dissertar sobre, me parece que é sobre as bem-aventuranças, me parece. Acho que é isso mesmo. Ao término, quando estava finalizando a reunião, o médium analfabeto de não saber nem assinar o nome, incorpora João Evangelista e dá uma aula sobre as bem-aventuranças e se identifica, ele fica pasmo, vai falar com o tio, né, relata tudo, aí o tio dá um livro de quem? Do nosso amado Leon Denis a ele de presente. Ele passa a noite toda devorando, lendo o livro de Depois da Morte, me parece que é o livro do Leon Denis. Ao amanhecer, ele fala para o tio: a partir de hoje eu sou espírita. E vai na igreja, entrega tudo, fala para o padre que ele, a partir daquele momento, ele havia se tornado um espírita. Né? Olha a grandiosidade da nossa doutrina, né? É verdade, é verdade. O Coronel de Rochas demonstrou experimentalmente, sob anestesia e no sonambulismo, a sensibilidade e as percepções não são suprimidas, mas somente exteriorizadas, transferidas para fora. Daí já podemos deduzir logicamente que a morte é o estado de exteriorização total e de liberação do eu sensível e consciente. Então ele percebeu que a morte é a liberação, não é o aniquilamento nem a destruição. O nascimento é como uma morte para a alma. Ele a fecha com seu corpo etéreo no túmulo da carne. Olha só que interessante. O que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pôde fazer no curso de sua vida terrestre. Isso, entendeu? Então ele diz que chamamos de morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade. Então ele não está falando aqui de, como eu falei, de aniquilação e destruição. Pelo contrário, liberdade. Olha que lindo. Como se fôssemos espíritos presos no corpo, né? Porque o nosso corpo é o quê? Né? Entre várias coisas, uma delas é o cárcere, onde a gente está contido, não podemos voar, não podemos estar nos lugares que muitas das vezes a gente deseja. Por quê? Por conta de uma necessidade evolutiva. A gente só evolui no corpo físico. Por isso é que a gente precisa reencarnar. Como espírito, imagina, a gente não precisa comer, né? Vamos dizer de forma geral, né? Porque a gente sabe que tem as particularidades, mas vamos pensar de forma geral. Precisa comer, não precisa do abrigo, e com isso a gente não consegue exercer as potências, força de vontade, né? A gente precisa muitas das vezes perseverar, a gente precisa superar as nossas dificuldades, as nossas limitações. No corpo, a gente experimenta isso, a necessidade da sobrevivência e também de conquistar as qualidades da alma. Então, a gente precisa reencarnar. Então, quando a gente reencarna, algumas dos nossos arquivos mnemônicos são, né, as gavetas são fechadas, para que a gente possa, só fica aberta aquelas que são necessárias naquela vida, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa, na arena da vida, lutar contra o quê? Contra nós mesmos, né? Contra as nossas tendências ainda animalizadas. E a partir dessa arena da vida, na relação com os outros, é que a gente vai o quê? Desenvolvendo cada vez mais a capacidade de lidar com os obstáculos, com os desafios de forma harmoniosa, e aí a gente vai evoluindo. É sempre assim. A luta é difícil, a gente lutar contra nós
ele está dizendo aqui, nosso amigo, isso, nosso companheiro aqui está dizendo que é uma luta difícil. Realmente, a maior luta é contra nós mesmos, contra as nossas tendências, né, de várias vidas, padrões que a gente vem repetindo, padrões mentais, padrões de comportamento, né? Então a gente vem o tempo todo o quê? Lutando contra esses padrões. Por isso é que eu acho lindo a reencarnação, da gente estar reencarnando como espírito. A gente vai estar no meio que a gente quer, que a gente gosta, que é, como diz o outro, que é a nossa praia, e a gente aí fica no mesmo. Mas aí quando nós somos lançados, culturas diferentes, países diferentes, famílias, núcleos familiares diferentes, até planetas, com isso a gente vai desenvolvendo o quê? A capacidade de, na adversidade, nas diferenças, usar os nossos potenciais para a gente aprender a lidar com tudo isso. A reencarnação não é castigo, pelo contrário, é para desenvolver, é um campo fértil para a gente desenvolver as nossas potencialidades. É uma oportunidade, né? É isso, uma oportunidade da gente estar ali. Senão a gente vai querer sempre o quê? Nascer naquela mesma família, naquele mesmo bairro, naquele... Não é assim? Eu me lembro muito que uma vez uma amiga falou assim, uma pessoa, aquela pessoa ali é militar. Ela dizendo para mim, como é que você sabe? Pelo jeito. Aí eu, Débora, fica 30 anos, 35 anos numa instituição lá, né? Com regras, com uma rotina, com condutas de comportamento. Quando sai, você acha que ela vai virar uma chave, no dia seguinte ela está diferente daquilo? Leva um tempão para algumas coisas para descondicionar. Então somos nós. Por isso é que a gente precisa estar reencarnando cada hora num lugar, para descondicionar, porque às vezes a gente vai seguindo determinados padrões e que ficam difíceis da gente, né, fazer desabrochar e desenvolver os nossos potenciais divinos. Então a gente é lançado numa determinada família diferente, num país diferente, culturas, religiões, para que a gente possa o quê? Transitar por tudo isso, né, e crescer, evoluir dentro das diferenças. É isso aí. Ela está dizendo que a gente fica triste na hora de nascer e livre na hora que desencarna, mas como a gente tem uma visão distorcida da realidade, porque a gente, né, ainda muitas pessoas ainda acreditam que morreu, acabou, que a morte é o final de tudo. A gente, quando vai no Ocidente, principalmente chegando perto da idade, né, onde a morte vai de alguma forma ficando mais, né, mais perto, a gente vai tendo medo, porque a gente ainda está condicionado a essa cultura de que morreu, acabou. Por mais que a gente saiba, isso, ele está dizendo aqui que muito materialista. O que significa muito materialista? Tá muito, a nossa referência ainda é muito o quê? O corpo físico. Quando a gente fala é muito materialista, é meio que isso. A nossa referência ainda é aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu falo, que eu toco. Está muito ligado aos sentidos. Então, deixar o corpo físico abala a essa nossa referência, que é ainda dos sentidos. Então, por isso a gente ainda tem medo, a gente ainda tem receio. Muitas pessoas não gostam nem de falar. Por quê? Porque ainda não conseguiu internalizar esse entendimento, esse conhecimento. Está no nível, das vezes, da razão. Não, eu acredito que a vida... Quantas vezes a gente tem isso no meio espírita mesmo? Até nós mesmos. Não, a morte para mim é tudo muito bom. Mas na hora que começa a chegar perto, começa a ter medo. Tem gente até que nem dorme muito quando está doente, com medo de morrer. Isso somos nós. Por quê? O conhecimento ainda está num nível que ainda não foi internalizado. Ele está ali, tem aquelas informações todas, mas ainda não foi internalizado.
em algum momento, aquilo que está ali, transitando, orbitando, eu digo que são satélites em volta da nossa mente, aquelas informações estão ali, precisando em algum momento, tchum, acoplar na nossa alma. Aí a gente diz, eu agora entendi. Não é assim? Quantas das vezes a gente lê livro, lê isso, lê um assunto, lê outro, mas ainda fica confuso. Mas tem um determinado momento que parece que a gente diminui as defesas, começa a ter, dizem que é o paradigma, quando tem um paradigma novo para entrar, é assim, primeiro começa a chegar o novo, olha, vê se não é assim, é sempre assim, vem as informações novas, começa a chegar informações novas, vem, aí tu escuta ali, escuta aqui, escuta acolá, tá. De repente, então chegaram informações do novo paradigma, mas estão ali ainda. Você escutou, mas caramba, que coisa, será que é isso, será que não é? Não é assim? E o paradigma velho, olha só que coisa interessante, essa ciência que fala, fenomenologia. O paradigma velho, por outro lado, já não consegue sustentar mais aquela ideia. Foi assim com Kardec. Muitas pessoas falaram, não, morte não, acabou. Mas depois começa a dizer, mas está estranho, será mesmo que morre? Será? Vamos pensar nos mundos habitáveis, né? Pluralidade. Pô, tu olha agora no YouTube, aquela beleza do universo, bilhões de planetas, paradigma velho. Só tem vida na Terra, tu já fala, não é possível. O paradigma velho, com o avanço da ciência, com o avanço do conhecimento, já não começa a sustentar. Então chegaram as ideias novas primeiro, tem uma estranheza, mas elas estão ali, igual satélites orbitando em volta da nossa cabeça. O paradigma velho já não começa a se sustentar. É assim que muda de paradigma. Aí daqui a pouco você diz assim, não existe só vida no planeta Terra. Não tem como. Então é assim que nós vamos evoluindo. É assim que nós vamos evoluindo. Por isso é que Leon Denis fala, meu Deus, a grandeza desse espírito, a mente tão expandida na época de Leon Denis. Leon Denis já falava disso tudo, que a gente, pobres coitados que somos, agora que estamos compreendendo. Leon Denis falava disso Leon Denis não falava disso com a mente, não, falava com a alma. Leon Denis fala, quem lê Leon Denis não fica o mesmo, não pode, porque Leon Denis, ele fala daquilo que ele viveu, e assim são os espíritos superiores. Eles falam para a gente de uma forma que não tem como. Você se rende àquilo com o passar do tempo. Porque tem muita coerência, tem muita verdade. A gente sabe, a gente sente com a alma, não é assim? E além da teoria tem a prática. Isso, porque Leon Denis vivia isso. Perfeito. Perfeito. Vou voltar um pouquinho aqui. Isso, o que chamamos morte é simplesmente o retorno da alma à liberdade, enriquecida com as aquisições que pôde fazer no curso de sua vida terrestre. Mas vimos que os diferentes estados do sono são também retornos momentâneos à vida do espaço. Quanto mais profunda é a hipnose, mais a alma se emancipa e se afasta. O sono mais intenso atinge os limites da primeira fase da vida invisível. Isso. Quanto mais a gente vai entrando nesses estados que a gente pode chamar de emancipação da alma, mais essas fronteiras, né, como se fossem as fronteiras que nos limitam ao corpo físico, nossa mente, porque a nossa mente, ela está muito ligada ao corpo físico. As camadas mentais estão limitadas ao corpo físico. Então, quando a gente coloca esse corpo físico
em estado de repouso. E aí a gente tem a ver com relaxamento dos nervos. Aí são os estados da mediunidade. Tem várias coisas para a gente estudar aí. Mas quando a gente vai afrouxando, o espírito vai podendo se pronunciar mais. Aí vão lembrando, às vezes, outras vidas, aptidões, conhecimentos que estavam ali abafados pelo corpo físico, vão afrouxando esses laços um pouco, como ele falou, é momentâneo. Logo depois volta a atividade, volta o estado de vigília e de novo é abafado, né? É isso que ele está falando aqui. Dizem que as crianças até os 7 anos de idade, mais ou menos, elas vivem o mundo do outro lado e esse mundo aqui. Então essa forma aqui de sono profundo, as crianças muitas vezes, quando a gente vai acordar a primeira vez, nem sempre de primeira a criança acorda. Às vezes chama 2, 3 vezes e a criança vai acordando devagarzinho. Isso. De repente ela está do outro lado ainda, né? E até voltar para o corpo, ela demora um Isso. pouquinho mais. O nosso amigo aqui está falando que ele lembra das crianças que até 7 anos, né? A gente tem o conhecimento de que elas estão bem, né? O que acontece? Vamos pensar. Até 7 anos, porque a reencarnação, ela começa, como a gente sabe lá, né, na fecundação do óvulo com o espermatozoide. A gente sabe que tem um preparo antes no mundo espiritual, mas vamos falar de uma forma bem simplista. E aí ela se efetiva na união, né? Se instala, né? Vamos dizer assim, na união do óvulo com o espermatozoide, mas com o corpo em formação, o corpo físico vai se desenvolvendo, ele vai maturando os órgãos, o cérebro precisa de um tempo para criar redes neurais, células nervosas se ramificarem, então há de ter um tempo, tanto é que a criança não consegue estudar tudo nessa primeira fase da vida, ainda falta a maturação dos órgãos, e aí a reencarnação, a mesma coisa. Por quê? Porque corpo espiritual e corpo físico vão o quê? Os espíritos falam que vai tendo um acoplamento, um encaixe, vamos dizer assim, célula a célula. Então, se ainda tem célula no corpo físico daquela criança que ainda está sendo maturada, ainda não está o quê? Efetivado a reencarnação. Há de se ter o tempo necessário para que ele... Tanto é que até pouco tempo, e a gente ainda tem isso hoje, se começa a alfabetizar uma criança quando? Quando ela já está com a grande parte do seu cérebro maturado, as células nervosas, as áreas do cérebro, para que ela possa o quê? Absorver aquela informação. Então, por isso que a gente sabe que a criança ainda fica lá e cá. Por quê? Ainda está acontecendo esse acoplamento, célula a célula. Por isso que às vezes escapole alguma coisa, que é natural, imaginando que a criança ainda precisa desse tempo. Na realidade, as palavras sono e morte são impróprias. Quando adormecemos para a vida terrestre, despertamos para a vida do espírito. O mesmo fenômeno produz-se na morte, só difere por sua duração. Mesma coisa, viu? Aqui são citados 2 exemplos significativos. Isso. Uma sonâmbula fez um dia a descrição do seu estado. Lamentava não poder conservar-lhe a lembrança ao despertar. Porém acrescentou: verei tudo isto novamente após minha morte. Portanto, ela considerava seu estado sonambúlico como idêntico ao estado após a morte. Foi a impressão que ela, teve depois desse sono sonambúlico. É igual à morte, quando eu morrer vai ser mais ou menos isso, vou relembrar tudo. Ela experimentou, né? O segundo exemplo. 2 espíritos visitam certa feita a vidente de Prévost. Ela não gostava muito destes visitantes.
Por que vem à minha casa? Perguntou ela. Ao que os espíritos responderam muito judiciosamente: mas é você quem está em nossa casa. Tá vendo? Ela lembrou. Estes fatos, aos quais poder-se-ia acrescentar uma quantidade enorme de outros da mesma ordem, o demonstraram. Nosso mundo e o além não estão separados um do outro. De certa forma, se entrelaçam e se confundem estreitamente. Isso. Os homens e os espíritos se misturam. Testemunhas invisíveis associam-se à nossa vida, compartilham nossas alegrias e nossas provas. Então, vamos lá, só para a gente fechar isso. O mundo espiritual é uma coisa só. Tudo é mundo espiritual. O corpo, como eu falei, que é lá a vestimenta, a roupa, o sapato, não me tira do mundo espiritual. Eu continuo nesse mundo espiritual. Quando eu tiro o corpo físico, eu já estou nele. Só que com o quê? Com a percepção dilatada. Né? É isso, na verdade é isso. É um contínuo, não tem uma interrupção. Eu agora morro e vou para o mundo espiritual. O mundo espiritual é tudo. É um contínuo de vibrações e frequências. Tá bom, eu não sei até que horas. Até 10h30, né? 10h30. A situação do espírito depois da morte é consequência direta de suas propensões para a matéria ou para os bens da inteligência e do sentimento. Se os pendores sexuais dominam forçosamente, o ser se imobiliza nos planos inferiores, que são os mais densos, os mais grosseiros. Se alimenta de pensamentos belos e puros, eleva-se em direção a esferas que tenham relação com a própria natureza de seus pensamentos. Swedenborg disse com razão: o céu está no lugar em que o homem pôs seu coração. Perfeito, olha que lindo, né? Se tudo é mundo espiritual, eu, quando desencarno, vou viver de acordo com o quê? Com a minha ambiência espiritual que eu criei. Como que eu criei? Se eu a vida inteira, né, vivo com a minha mente em determinados lugares, com determinados grupos de espíritos, determinados espíritos, padrões de comportamento, é para lá que eu vou. Todavia, o encaminhamento não é imediato, nem a transição é súbita. Se o olho humano não pode passar bruscamente da escuridão a uma luz viva, o mesmo ocorre com a alma. Que interessante, viu? A morte faz-nos entrar num estado transitório, espécie de prolongamento da vida física e prelúdio da vida espiritual. É o estado de perturbação de que falamos, estado mais ou menos prolongado, segundo a natureza espessa ou etérea do perispírito do defunto. Então, agora a gente pode pensar numa coisa interessante aqui. Para a gente reencarnar, a gente precisa desse tempo, como o nosso companheiro falou, né? De uns anos, para que esse acoplamento, né, possa ser efetivado. Quando a gente desencarna, há de se ter também esse tempo. Quando a gente morre, por exemplo, por uma morte natural, a gente já vai fazendo isso há um tempo. O esgotamento do fluido, a gente já vai devagarinho o quê? Soltando, né? Devagarinho nessas ligações. É isso que ele está dizendo aqui. A gente vai ter sempre o quê? Um período para fazer essa transição, a não ser que seja o caso de uma morte brusca. Aí a gente está falando de coisas que não são né? não são regras, são as exceções. Mas de forma geral, a gente vai tendo devagarinho. Por isso que a pessoa às vezes que está doente há algum tempo, perto de desencarnar, ela começa a ver os parentes, ver o mundo espiritual, porque já está tendo, igual a criança lá, já está tendo mais esse afastamento. É isso que ele está dizendo aqui. Sempre vai se ter o que? Há de se ter um período onde isso vai acontecendo de forma progressiva.
E a gente sabe que, como ele falou, né, quando a gente desencarna, a gente tem esse período, até vamos parar para pensar, né? Esse acoplamento do cérebro, células nervosas, vai ser de alguma forma, né? Que a gente chama que tem lá os pontos, né, de ligação do espírito, e a gente vai tendo esse desligamento. É natural que a gente entre num estado natural de perturbação. Porque a gente está num e no outro, olhando um e o outro, com o corpo físico e o outro que se abre, que se desvela. É natural que a gente tenha uma fase aí de perturbação. É isso que ele está dizendo. Aí ele vai falar agora, continuar. Livre do fardo material que a oprimia, a alma se encontra ainda envolvida pela rede dos pensamentos e das imagens, sensações, paixões, emoções geradas por ela no curso de suas vidas terrestres. Ela terá que familiarizar-se com sua situação nova, tomar consciência de seu estado antes de ser levada ao ambiente cósmico para o qual está preparada, conforme seu grau de luz e de densidade. Então a gente tem que imaginar, primeiro de tudo, olha como é que tudo, né, é uma lei de solidariedade que rege todo o universo. Não se desencarna sozinho, tem sempre alguém que está lá para nos receber. É igualzinho o hospital, chegou, está doente, vai para o hospital, tem lá enfermeiro, técnico de enfermagem, tem o médico, cirurgião, tem todo um aparato para receber a gente. No mundo espiritual é a mesma coisa. A gente vai desencarnar e vai ter lá, né, os espíritos familiares que já desencarnaram ou de outras vidas. Enfim, nós vamos ter lá toda uma equipe nos esperando para que a gente possa ser encaminhado, passar por aquela fase, né, dois ambientes diferentes, passar por aquela fase e ser, como ele diz aqui, né, levado. Isso é de forma, a gente está falando sempre de forma que é a maioria, vamos dizer assim. É lógico que a gente tem casos e casos, né, de desencarne, mas a gente está falando de uma forma geral. Se a gente pensar que nós não vivemos sozinhos enquanto espíritos encarnados, né? Então na hora do desencarne não é diferente. Isso aí que ela falou, viu? É verdade. Se não Por isso, né, minha irmã, que nós devemos, né, durante o velório, né, do corpo, que mantermos conversação edificante, né, oração constante, para aquele espírito que está ali, né, partindo para o plano espiritual, ele seja ajudado, não é? Isso. Com boas orações, boas palavras, bons pensamentos. Facilitar aquela transição, Isso, né? Jamais tecermos comentários negativos a respeito daquele que está ali, né? Daquele irmão que está ali, né? Já para partir para o plano espiritual. É verdade. Né? Isso é muito importante lembrarmos disso. É verdade. Né? Orarmos. Isso, dos dois lados, né? Termos conversação edificante, né? Para auxiliarmos ele. Que ajuda dos dois lados, né? Esses dois mundos, né? Dois estados que se ajudam, né? Então acho que está na hora de fazer a prece, faz Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a todos esses espíritos que sustentam essa casa de amor, a Leon Denis, por trazer para cada um de nós, de uma forma tão bela, poética, tão clara, a vida imortal. Muito obrigado, Leon Denis, pelas horas de esforço, de renúncia, de estudo, para deixar esse legado para a humanidade. Que possamos fazer bom uso de todo esse conhecimento em nossas vidas e compreendermos o sentido maior da existência. Muito obrigado. E assim, Jesus, em teu nome,
em nome da coluna de espíritos que sustenta o SEAP, professor José Jorge, seu altivo, doutor Erma, as nossas queridas amigas, que com certeza estão ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo, pois o trabalho de amor envolve a solidariedade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aos nossos ouvintes. Obrigado, meu Deus. E assim, Jesus, em teu nome, que possamos dar por encerrado o estudo do livro Problema do Ser do Destino nesta casa, na manhã de hoje. Graças a Deus.